a gente procurou pensar no desenvolvimento de um projeto que pudesse focar, ou focalizar, ou trazer à tona, ou revelar histórias pouco conhecidas, ou não contadas até, tendo como ângulo a vida de pessoas, homens, mulheres, que tiveram, ao longo desses últimos... na verdade, o nosso foco foi a criação da capitania de Minas Gerais, em 1720, por uma carta régia. Então, nós tivemos como corte personagens, pessoas que nasceram em Minas Gerais a partir de 1720 até os dias atuais, né? Naturalmente, é um livro em memória, então são mortos. Teve muita gente que até gostaria de entrar no livro, mas quando descobriu que era só de morto, resolveu declinar, né, da intenção. Então, o corte foi esse, nascidos em Minas Gerais, né, são personagens que nasceram em Minas Gerais, e a gente procurou adotar uma técnica de produção editorial um pouco inspirada numa linha desenvolvida pelo New York Times, que tem até um livro do jornalista Matina Suzuki, que são História de Vidas, que é uma técnica bastante simples, jornalística, aparentemente simples, mas muito difícil de executar, que é você conseguir sintetizar no que a gente chama de lead, né, no primeiro parágrafo, um pouco do que foi aquela pessoa, né, ou seja, ou quase sintetizar a vida do que foi aquela pessoa. E aí, com esse desafio à frente, nós montamos uma equipe de jornalistas redatores, estão algumas aqui presentes, a Mônica Santos, a Martinha, a Marta Vieira, a Denise Menezes, que está também fazendo assessoria de imprensa do Festival de História, e a Cândida Canedo, são 4 presentes, mas tem mais 4 autores, jornalistas também, que trabalharam nessa linha de desenvolver essas biografias, que a gente, perfis biográficos, ela não é uma lista exaustiva, né, ela teve esse corte simbólico dos 200, porque eram os 200 anos da independência, é uma linha ilustrativa, onde nós tivemos uma dificuldade enorme de montar essa lista, na medida em que, como era óbvio, sobretudo as mulheres foram silenciadas, né, durante todo o processo da sociedade patriarcal colonial que chegou até os dias de hoje. Então, as biografias femininas é um trabalho de garimpagem, mas nós encontramos mulheres fantásticas, extraordinárias, na política, nas artes, que são totalmente desconhecidas do público e que marcaram época pela sua irreverência, atitude afirmativa e revolucionária até nesses momentos. Então, são 200 vidas mineiras, né, como a gente chamou, um recorte ilustrativo de personagens da formação cultural, política, social de Minas Gerais, a partir de 1720, feito a várias mãos, como eu disse, não é uma obra coletiva, é uma produção coletiva, né, de vários jornalistas, que se transformou num produto impresso, que é esse livro, e que, com uma versão também, já naturalmente hoje, em formato EPUB e também em formato PDF, disponibilizado no site do Festival de História, né, festivaldehistoria.com.br, também como livro distribuído gratuitamente. Nosso projeto é um projeto patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, como vocês puderam ver, e, na verdade, dentro das atividades, como a realização do festival, nós incluímos a produção de uma obra literária, histórica literária, com essas biografias dessas 200 pessoas, dessas 200 vidas mineiras. O projeto também, o companheiro, você podia rodar aí, nós fizemos também o Pedro Miranda, que está
está aqui me fotografando, é o designer do projeto. Nós fizemos também uma edição, um tutorial, porque ele está todo disponibilizado no nosso site, né? E com um esquema de navegação muito interessante. Você pode rodar? Você entra aí no site do festival. Vai lá em Mineiros e Mineiras. E aí você pode fazer uma navegação pelo nome dos personagens. Em ordem alfabética, são os 200 em ordem alfabética. Por período histórico e por diversos segmentos. Ou também pelo mapa. As cidades, né, são 120 cidades, se não me engano. É isso, né, Pedro? 120 cidades, onde a gente garimpou essas personagens. Então, Caso do Monte Andrade, Itabira. Aí vou lá, poeta, Itabira, período. A mini biografia, ela feita pela Cândida Canedo. Então, é um projeto educativo, na verdade, onde a gente procura costurar, enredar a história de Minas Gerais pelos olhares dessas pessoas que tiveram uma importância, algumas muito conhecidas, né, na política e nas artes. Por exemplo, claro, naturalmente, teria que estar o presidente Juscelino Kubitschek, teria que estar Tancredo Neves, teria que estar Arthur Bernardes, Afonso Pena, que foram presidentes mineiros, né, de Minas Gerais, que ocuparam a presidência da República, também primeiros ministros no governo, no período imperial, sobretudo no Segundo Império, personagens cuja trajetória nas artes também são muito conhecidas, como, naturalmente, Aleijadinho, Mestre Ataíde, né, no barroco, na expressão do barroco, mas também Amílcar de Castro, mais modernamente, cubista, no século XX, os literatos todos, Guimarães Rosa, naturalmente, Carlos Drummond de Andrade, mas nós fomos trabalhando esses personagens e, ao mesmo tempo, identificando, pesquisando e produzindo mini-biografias e perfil biográficos de personagens que são totalmente desconhecidos. Um deles, por exemplo, é Oswaldão. Oswaldão, para quem estuda um pouco o período da ditadura, foi um dos principais líderes da guerrilha do Araguaia, né? Era um negro gigante, formado em engenharia, que, quando foi estudar na Europa, na Tchecoslováquia, virou até ator de cinema, fez um curso de guerrilha na China, voltou ao Brasil e foi para o Araguaia, e organizou o Foco Guerrilheiro do Araguaia até ser preso e detido na selva pelo Major Curió, e foi, até hoje, os seus restos mortais estão desaparecidos. Então, Oswaldão é de Passa Quatro, terra também do José Dirceu, né, ali na fronteira com São Paulo. Então, tem uns personagens, a Cândida, por exemplo, pegou uma linha das sufragistas, né? Cândida, você podia falar um pouco das sufragistas? Que é interessante, tem toda uma polêmica onde começou o movimento pelo voto, onde foi o primeiro voto feminino no Brasil, antes de 1933, antes da incorporação do direito de voto feminino pelo governo do Getúlio Vargas.
Então, a pesquisa das sufragistas nos levou, está aí no livro, a diversas mulheres de Minas Gerais que tiveram um papel ativo, inclusive na Revolução de 30, organizando batalhões femininos que desceram para apoiar Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, né, um batalhão feminino com 80 mulheres que desceu em armas, né, para defender a posse do Getúlio Vargas. Então, são personagens que a história, de algum modo, registrou, mas cuja trajetória de vida se encontra totalmente apagada. Então, essa foi a ideia do livro. Eu acho, modéstia à parte, falando coletivamente aí em nome das meninas que estão aqui, que participaram da elaboração, deu um resultado razoável, né, que, de certa maneira, eterniza e lança para o futuro luzes sobre pessoas extraordinárias que estão no âmago, não só da formação da sociedade mineira, mas também da sociedade brasileira. Então, é isso. Era uma apresentaçãozinha bem rápida do livro, porque a gente também tem que fazer a nossa propaganda, né? Merece a nossa propaganda. Então, quem quiser, o livro está à disposição ali fora, né? E ele será distribuído também ao longo do festival nas outras atividades que serão realizadas hoje aqui também em Mariana. Então, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, ou as meninas quiserem falar, elas são todas muito tímidas, né? Então, você podia falar, né, Marta? Eu estava dizendo que eu sou uma repórter, uma jornalista que gosta muito de economia, que me formei na área de economia, mas longe de ser financista e de apoiar o ente mercado, pelo amor de Deus. E um dos trabalhos que eu fiz e que eu gostei muito de ter feito foram falando de pessoas que foram importantes, né, para a economia, como Juventino Dias, né, foram importantes para o desenvolvimento, mas que eram coronéis, né, e que eram políticos com uma vida muito questionável, diríamos assim. Então, eu acho que foi importante porque, num texto restrito, né, porque a gente teve que resumir muito, foi possível, assim, de certa forma, mostrar mais de uma característica dessas pessoas, né? O Ike também, a gente falou do Ike Batista, né, que é uma figura super polêmica, enfim. E uma outra linha que eu acho que foi importante nesse trabalho, das pessoas que foram importantes para a cultura e para a cultura popular, né? A gente falou de GTO, de Isabel Cunha, né, que são grandes representantes do artesanato, né, que não é só de Minas, que é uma produção nacional e que teve uma repercussão internacional também, que foram pessoas que acho que dificilmente jovens devem até conhecer, né? Então, eu acho que, embora, né, com a restrição do espaço, foi muito importante por isso, para mostrar que essas pessoas são tão importantes para a nossa história. Tem aqui uma dela, da Martinha, que é do Aguinaldo Timóteo, que tem um início muito legal. O rótulo preconceituoso de rei da música cafona nem sequer desconcertava o cantor e compositor Aguinaldo Timóteo, de personalidade forte, controversa, incapaz de filtrar as palavras ou praticar a modéstia. Dos palcos à política, o mineiro de Caratinga, nascido em 16 de outubro de 1936 e valadarense de coração, como diziam seus amigos, imprimiu o estilo sem papas na língua, tanto contra as gravadoras, quanto na militância partidária titubeante, como vereador e deputado federal por 2 mandatos, entre os campos à direita e à esquerda. É uma boa síntese dessa ideia de você resumir num parágrafo um perfil. Claro que significa opções, né, escolhas, mas que eu acho assim uma das coisas mais bonitas dos obituários e dos perfis biográficos, essa capacidade sintética, para não ser laudatária, né? Fulano de tal nasceu naquele mês, estudou, era filho de fulano de tal, não sei o quê, estudou no colégio tal, seu primeiro emprego, escreveu magistralmente tal. A gente procurou, essa aqui é uma boa aí, uma das que eu mais gostei nesse livro. Tem a do Barão de Alfenas também,
né, que a gente fez, me levou ao Marcos Ferreira, que amanhã vai nos contar detalhadamente sobre a revolta de Carrancas, mas o Barão de Alfenas, na verdade, era um fazendeiro e político da família Junqueira. Gabriel Francisco Junqueira era o nome dele, riquíssimo, da região do sul de Minas, tanto na pecuária quanto na agricultura, no boom da exportação para a corte, que já havia se transferido para o Rio de Janeiro, né, que é leite, queijo, carne, produtos agrícolas de modo geral, e teve a família, 9 parentes dizimados numa revolta em 1833, no dia 13 de maio de 1833, uma das fazendas dele, onde ele perdeu o filho e mais 8 parentes. Então, a gente, na verdade, essa fui eu que escrevi, acabou que o Barão, a biografia dele desapareceu, porque eu fiquei só na revolta de Carrancas, de tão fantástico que foi o movimento. Então, foi essas licenças poéticas que nos dão uma concertação da formação do Estado muito interessante. Esse livro eu pretendo fazer outros, em outros cortes, porque é uma linha realmente fantástica de você contar a história de um país, de uma cidade, de uma região, né, de um segmento social. Enfim, ele te dá uma leveza na escrita que enreda e pode virar filme também, Hilton, pode virar documentário, né? Pode virar produtos com outras linguagens de multimídia, né? Multilinguagens mesmo, para documentário, podcast, né? Enfim. Então, é isso. Oi, gente, é porque ele tinha citado as sufragistas, e eu vi agora, eram pessoas cujos nomes eram pouco conhecidos. Por exemplo, Mieta Santiago. Ela foi uma advogada, uma das primeiras advogadas de Minas Gerais, que, contrariando os pais, foi estudar direito, em 1928, e ela foi a primeira a obter uma sentença favorável na justiça para votar. Um juiz deu a sentença para ela, que ela poderia votar com base num artigo tal da Constituição. E Carlos Drummond ficou tão encantado que fez um poema para ela, A Mieta, festejando ela ter conhecido isso, ter conseguido isso. E, atrás dela, diversas mulheres entraram com ações similares e conseguiram do mesmo juiz uma autorização, mas não chegaram a exercer o voto. Esse voto viria só com o decreto de Getúlio Vargas, muitos anos depois. E a Elvira Comel foi uma das que também utilizou esse recurso, mas, mais do que isso, ela foi a primeira advogada no Fórum de Belo Horizonte, formou-se no Rio de Janeiro, e ela formou um batalhão. Ela é que formou um batalhão de mulheres para defender a Revolução de 30, e ficou amiga da mulher de Getúlio Vargas, da Alzira, e ajudou e tal. Então, depois ela recebeu até uma homenagem da Cruz Vermelha de Minas Gerais pelo trabalho que ela havia feito, recrutou mulheres de Minas inteiro, e algumas foram enfermeiras, outras faziam os uniformes para os soldados que estavam guerrilhando. E aí, depois, elas foram para o Rio e participaram de um desfile, todas vestidas de soldados. Então, algumas histórias assim muito interessantes. Várias mulheres seguiram esse caminho, até que Getúlio permitisse o voto feminino, ainda com muitas restrições. Tinha uma outra, lembrei, a Maria Lacerda, que nós até já vimos um painel dela. Ela foi anarquista. São parentes, nós descobrimos ela também no FIST, né? No FIST. 2017. 2017, no FIST, nós ficamos encantados com a biografia dela. E depois, procurando mulheres, eu vi que ela foi também uma sufragista. Mas ela tinha uma formação anarquista e logo brigou com as sufragistas todos, porque diziam que de que adiantaria o voto das burguesas enquanto as trabalhadoras continuariam sofrendo o massacre, etc.
Ela também tem um perfil muito interessante, está aqui no livro. Aqui, ó, só uma frasinha. Maria Lacerda, educadora, escritora, anarquista, feminista. Maria Lacerda de Moura publicou mais de 10 livros, editados no país e no exterior. Entre eles, A Mulher é uma Degenerada, em 1924, cujo título seria uma pergunta, e foi publicado sem interrogação. E Amai, mas não vos multipliqueis, de 1932. Para ela, a liberdade sexual das mulheres seria a conquista suprema para a remodelação do velho mundo. Essa mulher era porreta, ela morreu ela viveu numa comunidade em São Paulo de italianos, anarquistas italianos. Eles fizeram uma espécie de kibbutz e viviam em comunidade, tudo partilhado. Ela brigou com eles também. Foi dissolvida no Estado Novo. Eu pensei que ela tinha brigado. Mas, enfim, então é um pouco esses personagens. A Carlota Mello, uma militar, né, que acho que... Quem será que conhece Carlota Mello, né? Tenente enfermeira, que se alistou na Força Expedicionária Brasileira, foi com os bracinhos para a Itália, e, além do trabalho intrínseco dela, ela anotava para os soldados que estavam feridos as cartas que eles enviavam para a família, né? Que eles queriam enviar para a família. Então, gente, que mulher de fibra e que importância que essa mulher teve para a nossa história, né? Aí eu queria destacar aí também, porque não tem nada a ver com política, né? Entre aspas, mas tem a ver com questões super importantes para a história, né? Posso falar uma também? Eu fiz também, contribuir na escrita do livro, e fala de pessoas também muito populares, como, por exemplo, Inhaxica, né? Que era muito pobre e foi para Baipendi e se tornou uma grande milagreira, né, na região, e hoje tem até uma igreja, tem os vestígios dela, eles cultuam muito. E o que eu achei interessante ela foi a primeira, não é uma santa, a primeira pessoa a ser beatificada no país. E o que eu achei interessante é da dificuldade que existe, não sei também se tem que existir, né, para ela ter sido beatificada. Foram anos e anos de um processo, depois ele foi paralisado, depois continuou novamente. Então, é muito interessante. Eu não conhecia muito a história dela, mas achei muito bacana como que as pessoas hoje têm muita fé e vão ao santuário, tem o dia dela. Eu gostei muito de fazer também. Ok? Oi. Na verdade, só um comentário, mas uma curiosidade. O comentário é que é interessante, assim, o que move. Eu tenho uma certa impressão de que, com o passar do tempo cronológico, a gente se interessa mais pela história, né? Então, eu, escutando vocês aqui, eu vejo um pouco essa paixão, assim, pela história, não só o passado, né? O que essas experiências pretéritas nos afetam ainda hoje, podem afetar o futuro, né? Mas uma coisa mais especulativa que eu queria fazer como um comentário. Mas a minha curiosidade mesmo é uma coisa muito prática. Qual é o tempo médio de pesquisa e escrita, que é um parágrafo, mas estou vendo que vocês fizeram um trabalho, primeiro, para o livro de equipe, mas, assim, em média,
como é que se deu o processo mesmo de pesquisa, escrita, como é que foi o processo mesmo de organização desse trabalho coletivo, né? Quantas pessoas ficaram com quantos verbetes, vamos chamar assim, ou quantas vidas, e assim, eu imagino que para a gente escrever pelo que vocês estão dizendo, né, você descobre a personagem, estou pensando porque a gente que é historiador profissional, mas eu, por exemplo, não trabalho nada com colônia. Então, se eu tiver que fazer uma coisa no Magda, eu também vou ter que quebrar a cabeça. Mas fiquei pensando, eu demoraria pelo menos um mês para escrever esse parágrafo, para ler, como é que é? Pois é, essa é a vantagem de ser jornalista. Porque você nunca teve uma pauta, você chega na redação de manhã cedo, né? Chega lá, o editor falou, hoje você vai cobrir a delegacia tal, que o fulano de tal foi preso, de tarde você vai para o campo de futebol, porque vai ter um jogo lá, ou então vão anunciar um novo jogador, mas o fulano de tal político vai dar uma entrevista importante, então você, no final do dia você tem que pegar 3 matérias sobre esses 3 assuntos díspares, porque o jornal fecha às 10 horas da noite, o primeiro clichê. Então, o jornalismo tem essa vantagem de correr contra o tempo. O que deu muito trabalho foi a identificação dos 200 personagens. Porque quando a gente foi montar... Só dava um macho, porra. Só dava homem. A gente garimpava... Eu peguei um livro bibliográfico da Assembleia Legislativa de Minas, inacreditável, do período republicano. O volume 1 e volume 2. Uma pesquisa gigantesca. Encontrei 2 mulheres em quase 1000. Quer dizer, porque tinham sido deputadas, né? Mas você tinha os artistas, você tinha os escritores, você tinha Guimarães Rosa, você tinha os poetas, enfim, e mulheres, você tinha 2 mulheres, porque foram as 2 primeiras deputadas estaduais da Assembleia Mineira em 1962. Então, o trabalho mais difícil foi essa seleção de nomes. No final, a gente tinha tanto que a gente começou até... Não, esse cara era reacionário demais, isso aí não dá para encher o balde dele, não. Então, a gente, no final, começou a fazer uma separação. E aí voltamos à questão da pauta jornalística, as 3 matérias por dia. Fulano de tal... Você vai fazer tantas e o deadline é tal dia. Se vira. As informações básicas do fulano são essas. Nasceu em tal lugar, em tal ano, em tal parará, era empresário, era político, era cantor, enfim. E aí, são jornalistas experientes, experimentados, com muito tempo de redação, conseguiram desovar. Mas umas eu sei que dava para agarrar mesmo, né? Porque eu não fiquei um mês, mas eu tive essa do Junqueira, eu fiquei assim, pô, mas eu não vou falar desse cara. Aí eu tive que pesquisar a Revolta de Carrancas, tinha um vídeo de um amigo meu, uma cineasta, a Elza Cataldo, fez um vídeo muito legal, que eu assisti, e que depois eu encontrei os trabalhos do Marcos, aí. Mas, assim, como eu tive essa dificuldade, a Marta teve, a Mônica teve, a Cândida teve, e os outros autores tiveram também. Alguns você trancava mesmo. Trancava porque, para fazer a síntese ali do lead, você marcar o cara, não é fácil. E teve coisas... além do que algumas coisas críticas, né, por Arthur Bernardes, né? Eu fui até muito censurado pelo Arthur Bernardes, porque eu acabei com ele no início do lítio. Arthur Bernardes foi eleito pelo PRM, né, em 1918, e governou sobre o estado de sítio, 18 não, 22, e governou os 4 anos sobre o estado de sítio, criou a Clevelândia, lá nos confins da Amazônia, mandava os presos políticos todos para lá, né? Quer dizer, um governo de repressão brutal, estado de sítio durante 4. Como é que eu não coloco? O cara era um totalitário, era um autoritário, embora tenha sido eleito pelo voto direto.
né? Então, a gente... Pô, vamos falar a verdade. Tancredo morreu sem ser presidente da República. Ele foi eleito, não tomou posse, tem que falar isso, né? O Afonso Pena foi o primeiro presidente mineiro. Magalhães Pinto, melhor. Magalhães Pinto passou a vida toda sonhando ser presidente, deu golpe, desceu, organizou as forças militares para apoiar o golpe militar, achando que os militares iam dar para ele morreu sem ser presidente. Como é que você não fala isso na biografia do Magalhães, né? Então, aí vai essas questões, né? Que a gente, pelo jornalismo, você tem uma opção. O Bruno Leal me falou uma coisa muito América. Eu escrevi um livro que está aí também, Terra Prometida, que conta a história da formação, uma ficção da formação de Minas, mas baseada em fatos históricos, com um cristão novo fictício que eu criei. E aí o Bruno, quando eu lancei o livro, falou assim: América, é bom ser jornalista porque você não tem que botar pé de página, né? E, de fato, é isso. O livro não tem pé de página.